Boa tarde. Não chega a ser uma surpresa que a Polícia Federal esteja reagindo aos desmandos de Bolsonaro contra a instituição. Meus amigos, o Blog da Cidadania ao meio-dia está no ar. E hoje nós vamos conversar sobre algo que não me surpreende tanto, haja vista o que fez Bolsonaro ao longo das últimas semanas para trocar o comando da Polícia Federal por acreditar que o comando do Valeixo estaria, de alguma forma, querendo investigar o crime do qual o filho dele é suspeito, envolvendo Queiroz. E as medidas do Bolsonaro causaram profunda indignação, justamente porque naquele sistema dele de não levar em conta aquilo que fala, de não pensar antes de falar, nessa tática do Bolsonaro, incompreensível para qualquer ser racional, ele conseguiu o que, na verdade, era um pouco até difícil, porque entre os setores policialescos e mais militarizados do país, que são as Forças Armadas, as polícias, o Bolsonaro tinha, ou tem ainda, mas já parece que nem tanto, uma adesão, uma simpatia desses setores. A Polícia Federal, a gente sabe que nos últimos anos vem se endireitando barbaramente, se alinhou com os desmandos da Lava Jato. Eu mesmo posso dizer que fui vítima de alguns arbítrios da Polícia Federal, como todos sabem, e deveria ser uma surpresa que a Polícia Federal esteja, eu não sei se é apenas uma reação ao Bolsonaro, mas é uma autoafirmação da Polícia Federal, o que está acontecendo após o Bolsonaro fazer ataques à instituição Polícia Federal, que foram duramente repelidos pela força policial de elite, né, considerada o FBI brasileiro, para alguns, não para mim, e essa reação da PF, ela agora chega num momento em que o Bolsonaro está sofrendo uma queda de popularidade pronunciada e que parece estar havendo uma virada política no país. Então, se a gente voltar algum tempo, algumas semanas no tempo, nós vamos ver que é explicável uma reação, uma ação da Polícia Federal que foi anunciada pela imprensa a partir do indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o envolvimento dele no escândalo do Laranjal do PSL, do partido do Moro, do partido do Bolsonaro, e esse Laranjal do PSL, ele agora encontra esbarra, na verdade, na campanha do Bolsonaro, e o Bolsonaro, após a divulgação pela imprensa, no último domingo, de que ele estaria envolvido na utilização desses recursos, essa reação do Bolsonaro parece ter irritado bastante a Polícia Federal, porque nesta segunda-feira chega a notícia de que a Polícia Federal resolveu acelerar as investigações, e são investigações que, como a gente vai ver, chegam muito perto do Bolsonaro, porque a prova material e testemunhal de que chegou dinheiro desse esquema organizado pelo partido dele para irrigar outras campanhas, desviar desviar os recursos, desviar
a utilização, a natureza desses recursos para áreas que não eram exatamente as que tinham sido miradas para esses recursos serem aplicados. Então, vamos lá. Começa com o Bolsonaro vendo babaquice da Polícia Federal e querendo arejada na direção da polícia. O Bolsonaro afirmou, isso lá pelo começo de setembro, que o comando da Polícia Federal precisava de renovação e que estava tudo acertado com o Moro. E o Bolsonaro afirmou que o comando da Polícia Federal precisava de uma arejada e chamou de babaquice a reação de integrantes da corporação às declarações dele sobre trocas em superintendências e na diretoria geral. O Bolsonaro ele disse, então, que tinha tido uma conversa com o Moro sobre uma possível mudança na direção da Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça, e o Bolsonaro quis que o Moro trocasse o Maurício Valeixo, e aí todos devem se lembrar que houve aquela confrontação. O Moro chegou a dizer que deixaria o cargo se houvesse a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Foi feita uma troca no Rio de Janeiro, e estava havendo uma grande aceleração do Bolsonaro no sentido de aparelhar órgãos que ele acreditava, ou que ele acredita, que estejam ameaçando a ele e a família dele envolvidos nesse escândalo do Queiroz. E aí ele começou a dar declarações que, como a gente vai ver, podem ter irritado a Polícia Federal. O Bolsonaro defendeu a troca na APF, dizendo que o novo diretor precisava ser Moro Futebol Clube, mas, na verdade, o Moro não tinha queixa nenhuma da Polícia Federal, e o Bolsonaro começou a insistir com o objetivo óbvio de melar as investigações contra o filho dele. Os delegados reagiram a Bolsonaro e pediram mandato para diretor-geral da PF, para não ficar esse diretor-geral da PF sujeito aos interesses políticos do governante de turno. O que acontece? Isso nunca tinha sido cogitado na Polícia Federal, porque no tempo do Lula, a Polícia Federal nunca, e no tempo do PT, nem com Lula, nem com Dilma, nunca houve, com todas as investigações que foram feitas pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, nunca teve nenhum tipo de ação do PT para impedir investigações e para mudar comando da Polícia Federal. Nunca nem se cogitou. Se na época que o PT estava no poder, o então ministro da Justiça, o Cardoso, José Eduardo Cardoso, primeiro que ele não tinha coragem de fazer uma coisa dessa, né? E aí a gente vê a desenvoltura do Bolsonaro para aparelhar os órgãos de controle, para proteger a si mesmo e a sua família de investigações, e a gente começa a refletir, né? Por mais que a gente possa reprovar a atitude do Bolsonaro de querer aparelhar a Polícia Federal, manietar, amarrar a Polícia Federal para que ela não investigue a ele e aos filhos, a gente tem que levar em conta o quanto o PT e o ex-ministro da Justiça não tem outro nome para dizer que não sejam frouxos com uma instituição que estava agindo escancaradamente com objetivos políticos. Todas essas instituições estavam agindo escancaradamente com objetivos políticos contra os governos do PT e foram até conseguirem derrubar, e o PT ficou vendo acontecer um processo político contra si e não pôs a mão, achando que se colocasse a mão ele estaria violando a lei, estaria interferindo nas investigações, mas, na verdade, ele estaria politizando
um órgão de controle, mas, na verdade, esses órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, eles se politizaram contra o PT. Então, quer dizer, a gente acaba pensando que a direita é mais forte no Brasil porque a direita não tem medo de tomar decisões. Eu acho que não se deve interferir em investigações, mas no caso do PT já foi ridículo, porque havia um claro interesse político. Policiais federais, em 2014, na campanha da reeleição da Dilma, policiais federais fizeram campanha contra a Dilma, campanha para o Aécio Neves. Saiu em todos os jornais que policiais federais estavam fazendo campanha para o Aécio Neves nas redes sociais. E policiais federais graduados, delegados de Polícia Federal. É uma barbaridade isso, porque no mínimo que deveria se exigir de uma instituição dessa seria o apartidarismo político. Na campanha do ano passado, a gente sabe que nas polícias, nas Forças Armadas do Bolsonaro, tinha uma grande força. Outra coisa que não poderia acontecer. Então, nos governos do PT, essa politização de Ministério Público, Polícia Federal, ficou impune e deu no que deu, né? Mas, seja como for, os delegados estão reagindo eles falaram em reagir a Bolsonaro e pediram um mandato para o diretor da Polícia Federal. E agora há uma onda terrível sobre superintendência. 11 superintendentes foram trocados e ninguém falou nada. Sugiro o cara de um estado ir para lá, está interferindo. Espera aí, se eu não posso trocar o superintendente, eu vou trocar o diretor-geral, afirmou Bolsonaro. A declaração ocorreu quando delegados da Polícia Federal de todo o país, reunidos em Salvador, num simpósio da categoria, em que se debatia o combate à corrupção do país, o atual diretor da instituição, Maurício Valeixo, foi um dos que protestou contra o aparelhamento da instituição. Já o diretor da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, naquela época, Edvandir Paiva, sentado ao lado de Valeixo, disse que era fundamental que o chefe da Polícia Federal tivesse um prazo de estabilidade no posto, e aí começou uma reação em cadeia contra a atitude do Bolsonaro de querer aparelhar a Polícia Federal. E nós temos uma reportagem interessante aqui da época sobre os bastidores da sobrevida dada por Bolsonaro a Valeixo, porque com a reação da Polícia Federal e do Sérgio Moro, o Bolsonaro acabou adiando ou deixando no lugar que estava o Maurício Valeixo, que era aquele delegado que o Bolsonaro via como interessado em querer tocar investigações contra o governo que pudessem atingir os seus filhos, a sua família. Então, vale ler um trecho disso aqui. O presidente Jair Bolsonaro emitiu sinais nos últimos dias de que desistiu de forçar a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Mas dentro da instituição prevaleceu a ideia de que o presidente fez apenas um recuo tático e a fim de, mais para frente, promover uma reforma e entregar o comando da polícia a delegados com quem ele mantém linha direta desde antes de se eleger presidente da República. Em conversas reservadas, sobretudo entre grupos de amigos, delegados, agentes e peritos, entre outros, difundem a tese de que o presidente só não levou adiante a ameaça de demitir Valeixo porque ficou com receio do desgaste político da medida. Justamente porque começou a ser dito que ele estava aparelhando a Polícia Federal e também as reações dos delegados da Polícia Federal, da Associação de Classe, e aí a gente chega aos últimos dias, quando, numa atitude que surpreendeu alguns, a Polícia Federal denuncia o Ministério Público denuncia o ministro do Turismo por participar do caso dos laranjas do PSL, em que dinheiro destinado
a aumentar a participação de mulheres na política, verbas públicas destinadas a aumentar a participação das mulheres na política, foram utilizadas pelo partido do Bolsonaro para outros fins. Houve um desvio de função desse dinheiro, dessas verbas federais, porque agora, como a gente sabe, as eleições são financiadas pelo Estado brasileiro e é proibido que empresas doem, apesar de que pessoas físicas ainda podem doar, que é uma forma de contornar essa questão, porque como a gente vê, por exemplo, o tal dono da Van e tantos outros que simpatizavam com o Bolsonaro deram quantias enormes para ele, evidentemente, de uma forma muito suspeita, né, que eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, porque é um espírito cívico desses entes privados, desses entes, dessas pessoas físicas, que deram fortunas para o Bolsonaro, milhões aí, alegando espírito cívico, né? Isso é uma piada. O ministro do Turismo foi denunciado pelo Ministério Público e a Justiça aceita esse processo, ele começou a ser investigado, e aí a gente tem tudo isso decorrente de uma forte investigação da Polícia Federal, e chega agora, no último sábado, surge a notícia, na verdade, de que o Bolsonaro havia sido citado no escândalo, né? Ele havia sido citado por um delator que diz que parte desse dinheiro destinado às mulheres foi destinado à campanha do Bolsonaro, e a Polícia Federal achou uma planilha em que dizia que esse dinheiro ele pingou na campanha do Bolsonaro, uma parte por dentro e outra parte por fora, e esse por fora viria dessa verba destinada a eleger mulheres. E nesse momento a gente recebe a notícia hoje de que a Polícia Federal sugere nova apuração sobre Caixa 2 em campanha de ministro de Bolsonaro, e essa nova apuração, ela se refere às suspeitas de que esse dinheiro foi parar na campanha do Bolsonaro. As suspeitas da PF foram enviadas à promotoria, ao Ministério Público, e o Moro defendeu o presidente, dizendo que a campanha dele foi a mais barata, tal, mas na verdade ninguém está dizendo que a campanha do Bolsonaro foi mais barata ou foi mais cara. O que se está dizendo é que dinheiro que não deveria ter ido para a campanha dele foi desviado. Houve um desvio de dinheiro dessas verbas públicas para eleger mulheres para uma campanha a qual aquele dinheiro não estava destinado, e isso hoje é crime eleitoral. A Polícia Federal sugeriu a abertura de uma segunda investigação em decorrência do caso de candidatas laranjas do PSL, desta vez especificamente para as contas de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A gente vê que a reação da PF, ela se dá logo após o Bolsonaro reagir duramente ontem, fazendo ameaça à Folha de São Paulo, dando declarações contrárias à Polícia Federal, e conforme a Folha revelou no domingo, um depoimento e uma planilha apreendida na apuração do caso levantam suspeita de que dinheiro do esquema de laranjas do PSL foi desviado para abastecer por meio de Caixa 2 as campanhas de Bolsonaro e de Álvaro Antônio, que era o coordenador da campanha da candidatura presidencial em Minas Gerais e candidato à Câmara dos Deputados. A nova investigação, caso seja aberta, terá o ministro de Bolsonaro como foco principal, sob suspeita de ter movimentado recursos sem o conhecimento da Justiça Eleitoral. O que acontece é que a posição desse ministro do Turismo, que coordenou a campanha do Bolsonaro em Minas,
essa condição dele o coloca, ao investigá-lo, na verdade, o que se está investigando também é a campanha do Bolsonaro, porque no âmbito da campanha dele, ele atuou na campanha do Bolsonaro, foi simultânea. Então, na prática, na teoria, não. Na teoria, é uma investigação sobre o ministro do Turismo, mas sobre a campanha dele, inclusive. Mas, na prática, é uma investigação que atinge o Bolsonaro, porque ele estava fazendo as duas coisas simultaneamente, a própria campanha e a campanha do Bolsonaro. Tudo em uma campanha só. Além do depoimento e da planilha da PF, a PF reuniu ainda outros indícios de recursos não contabilizados na campanha de Álvaro Antônio, e os casos estão nos autos e foram enviados para o Ministério Público, que é quem vai decidir sobre a nova apuração. O promotor Fernando Ferreira já afirmou que haverá novas investigações, mas não deu detalhes. Nas apurações do Laranjal, Álvaro Antônio foi indiciado e denunciado na semana passada, ao lado de outras 10 pessoas. Tudo isso, todas essas investigações e outros fatos que estão sendo apurados, caem direto na campanha do Bolsonaro. Então, apesar dos problemas que o Bolsonaro teve com a campanha, apesar dos problemas que o Bolsonaro teve com a Polícia Federal, realmente fica um pouco estranho, né? Porque a Polícia Federal está abrindo uma investigação que rebate no Bolsonaro claramente, e aí a gente não entende por que a Polícia Federal está indo tão forte. Mas o que eu estou supondo aqui é que a tentativa do Bolsonaro de aparelhar a PF tinha batido, conforme as notícias da imprensa, muito forte na cúpula da Polícia Federal. Então, aí pode ser que ele foi longe demais, ele deu muitas declarações, inclusive debochando da Polícia Federal, aquelas coisas que ele fala, mas não se esperava, é um pouco surpreendente, mas isso talvez tenha relação com o apodrecimento da popularidade do Bolsonaro e de um momento bem complicado que ele vive. A Polícia Federal também estaria insatisfeita com as condições de trabalho, com salários, com reforma da Previdência, com uma série de coisas aí que estão acontecendo. Pode ser, inclusive, um movimento de pressão da PF para conseguir benefícios do Bolsonaro, mas, na verdade, essa é uma investigação que pode ser explosiva, porque aí coloca o Bolsonaro como tendo cometido crime eleitoral junto com o seu ministro. Então, aí, realmente, a gente vê que alguma coisa está acontecendo, porque o Moro foi fazer uma denúncia, ontem ele fez uma denúncia, não, ele fez uma defesa no Twitter do Bolsonaro, e aí o Moro, ele exagerou talvez um pouco nessa receita, e hoje nós temos notícias de que a reação dele à crise de candidaturas laranjas no PSL surpreendeu juízes e procuradores do Ministério Público que estão falando em parcialidade do Moro. Vocês viram que tem alguma coisa acontecendo, porque não é o judiciário sempre tão solidário com o Moro e o Ministério Público sempre tão solidário com o Moro, estão aí fazendo uma crítica forte ao Sérgio Moro de parcialidade. Vamos ver a notícia aqui. Cai o véu. Cai o véu, cai a máscara. Para além do impacto da revelação na Folha de que a apuração sobre candidaturas laranjas no PSL de Minas levou a menções à campanha de Bolsonaro, foi a reação de Moro à notícia que mais surpreendeu o Judiciário e o Ministério Público. O ex-juiz saiu em defesa do presidente e procuradores que atuaram na Lava Jato demonstraram incredulidade, ou seja, eles não acreditaram em que o Moro estava justamente fazendo aquilo de ser contrário a uma investigação, porque o Moro foi sempre o maior entusiasta de investigações contra o governo,
quando ele não era parte do governo, evidentemente. Ministros de cortes superiores, alarde. O chefe da PF mostrou parcialidade, disse um integrante do STF, do STJ, quer dizer, o chefe da PF, na verdade, não é o diretor da Polícia Federal, mas o ministro da Justiça, porque a Polícia Federal está submetida ao ministro da Justiça. O Moro tinha escrito nas redes sociais que nem a PF, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o presidente nesse inquérito. Ocorre que o caso está sob sigilo e o ministro não deveria ter informações privilegiadas, até porque ele é parte do governo que pode estar sendo investigado. Um procurador disse que realmente não entende a estratégia do Moro. O mesmo procurador que atua na Lava Jato disse que o Moro recebeu o anel da política quando deixou a magistratura com uma missão clara e que pode ter perdido por excesso de credulidade. O próprio presidente, em um de seus arroubos, disse que o Moro era ingênuo, concluiu esse procurador. Políticos de centro e centro-direita centraram suas críticas em Moro, dizendo que é cedo para atribuir responsabilidade pessoal a Bolsonaro sobre irregularidades ocorridas no PSL mineiro. Porém, é cedo, mas o fato de dizer que é cedo significa que vai haver uma hora para atribuir essa responsabilidade. O presidente, que agiu de maneira incisiva na Procuradoria-Geral da República, criticou a Receita e defendeu decisões do STF que beneficiaram seu filho e aí, na verdade, o Bolsonaro ele está criando esse caso mais uma vez com vários agentes, está criando caso com a Receita, está criando caso com a Polícia Federal, e essa reação da Polícia Federal também, ela pode indicar algumas outras coisas que estão acontecendo no país, porque o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, ao mesmo tempo que acontece essa coisa do Bolsonaro, tem uma notícia aí que parece que a coisa está começando a andar e as coisas estão começando a mudar um pouco mesmo. Olha essa notícia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou na manhã dessa segunda-feira, em entrevista à Jovem Pan, que os textos relativos à troca de mensagens entre procuradores da Lava Jato, obtidas a partir do hackeamento do aplicativo Telegram, já foram enviados para a Procuradoria-Geral da República para análise sobre sua identidade, autenticidade e eventual uso como provas. A ideia de que as mensagens passassem por algum tipo de validação do próprio Ministério Público surgiu em julgamento do STF na semana passada, a partir de questionamentos feitos pelo ministro Gilmar Mendes a procedimentos da Lava Jato e sugestão do ex-procurador-geral interino Alcides Martins. Como a gente lembra, ao fim da sessão do STF da quarta-feira passada, após o Gilmar Mendes fazer uma ampla denúncia do caso da Vaza Jato ao vivo, a cores, para todo o país, no plenário do STF, o Sérgio Moro abalou as estruturas da República, nomeando ministro por ministro que foi atacado pela Lava Jato, pelos procuradores, e jogando na cara de todos eles o que estava acontecendo, e, inclusive, acusando o Dallagnol de ter cometido crime de corrupção, de ter tentado vender indulgências para alvos, empresas, alvo da Lava Jato, que se dessem dinheiro, se o contratassem para dar palestras, ele não investigaria essas empresas. E aí, ao fim da sessão, o Alcides Martins, o Procurador-Geral da República interino, que estava esperando o Aras tomar posse, ele disse que era tudo muito grave e que tinha que haver uma investigação. E, nesse momento, agora a gente já fica sabendo que vários colegas, inclusive, já validaram conteúdos de Seara, sem deixar claro se avalia que as mensagens podem ter validade em processo.
Ele disse apenas que o assunto guarda certo grau de sensibilidade com grandes repercussões para o direito. Mas o que significa isso? Que a Procuradoria-Geral da República já recebeu o material todo da Vaza Jato e vai começar a apurar através da cúpula do Ministério Público, quer dizer, não vai para a mão nem do Dallagnol, nem da turma da Lava Jato, vai ficar na cúpula do Ministério Público, e a gente sabe que o Augusto Aras, ele, antes de assumir, ele já vinha dando algumas declarações contrárias à Lava Jato, então o que se acredita é que essa perícia ela vai fundamentar o uso dessas provas no processo. Alguns dizem que seria para beneficiar réus, mas outros dizem que essas provas elas podem, basicamente, também permitir, se elas forem validadas, se os arquivos da Vaza Jato forem validados como prova, eles vão poder ser usados contra os procuradores. Então, aí podem ser abertas investigações, por exemplo, para descobrir, por exemplo, vamos lá, por que é que o Dallagnol não indiciou, não denunciou uma determinada empresa à justiça no âmbito das investigações da Lava Jato, e essa empresa acabou contratando o Dallagnol para dar palestra. Então, esse negócio aí ainda vai pegar fogo. E a gente tem aqui o Bolsonaro furioso com esse processo, fazendo ameaças à Folha de São Paulo, insinuando, inclusive, que vai sufocar financeiramente o jornal, e ele diz que está em uma guerra de informação, e ele está mesmo em uma guerra de informação. Na verdade, eu tenho dito bastante aqui, pessoal, que o Brasil hoje ele vive uma guerra da informação, que de um lado estão os nazi-bolsonaristas e do outro lado está todo o resto da sociedade. Inclusive, nós estamos hoje no Brasil em uma situação que lembra um pouco as alianças feitas no hemisfério norte e também com alguns do hemisfério sul, para combater Adolf Hitler. Então, você juntou a centro-direita americana com a extrema-esquerda soviética, russa, né? A Rússia e os Estados Unidos e a Europa Central se aliaram, apesar das ideologias diferentes, se aliaram contra o inimigo comum. E hoje, em alguma medida, no que diz respeito ao Bolsonaro, a grande mídia e a mídia alternativa, como eu, estão basicamente do mesmo lado. Quando você vê, é lógico que há alguns setores, como a Globo, por exemplo, continua antipetista, sim, mas você tem hoje, na Folha de São Paulo, você tem hoje na Veja, você tem hoje no Estadão, teses ali que até existe, você chega a notar uma certa simpatia com o Lula, que é uma coisa impensável. Vocês imaginem a Veja publicando alguma coisa que seja simpática ao Lula. A Folha de São Paulo, por sua vez, está acontecendo uma mudança muito grande na Folha de São Paulo. Eu tenho aqui uma matéria que vai mostrar para vocês que alguma coisa realmente está acontecendo no Brasil. Essa é a coluna da Ombudsman da Folha de São Paulo. Vamos lá, sempre pensar que alguém pode não saber o que é isso, a gente tem que ver que aqui a gente fala para todos, a gente não fala só para os mais versados em política. Então, às vezes, alguma coisa que eu digo que é óbvia para alguns, a gente às vezes precisa explicar, porque tem todo extrato, todos os estratos sociais, todas as pessoas, e tem gente também que não está tão afinada com essas tecnicidades do debate político no Brasil, do jornalismo. Então, a ombudsman, o ombudsman é um cargo de um jornalista que um jornal contrata para que ele critique o trabalho que esse jornal faz, apontando falhas.
Então, a ombudsman da Folha de São Paulo, a Flávia Lima, ela relata algo que até algumas semanas atrás parecia, alguns meses atrás, pareceria impensável. A Folha de São Paulo fez uma autocrítica sobre o comportamento dela e de toda a imprensa em relação à Lava Jato, que é o que a gente sempre fala, a imprensa e a Lava Jato se aliaram, inclusive, para derrubar, para prender o Lula, para derrubar a Dilma, mas, sobretudo, para prender o Lula. Então, a Folha de São Paulo faz uma impensável autocrítica de que apoiou erradamente os abusos da Lava Jato, inclusive contra o Lula. Olha só, isso não é brincadeira, algo está acontecendo. Vejam só a notícia, vale a pena essa notícia. Quem não leu, eu acho que muita gente não leu, vale a pena ver. Em tempos de forte antagonismo e de muitas acusações, virou clichê cobrar autocrítica daqueles que erraram de alguma forma. Assumir a responsabilidade por falhas, porém, está longe do trivial, sobretudo no jornalismo. Daí que não deixa de ser uma surpresa ouvir a Folha falando sobre o que faria diferente em uma das mais importantes coberturas feitas recentemente, a Lava Jato. Isso aconteceu no almoço que reuniu 10 dos 12 ex-ombudsmans da Folha e a ombudsman atual, a Secretaria de Redação e a direção do jornal. Um dos presentes, Mário Vitor Santos, único ombudsman a desempenhar a função em 2 períodos não consecutivos, na década de 90, interrompeu uma conversa mais leve para perguntar se a Folha teria uma autocrítica a fazer sobre a sua cobertura na Lava Jato, sobretudo depois de conhecidas as conversas obtidas pelo site The Intercept. O conteúdo dessas conversas, que foi analisado e publicado também pela própria Folha, pôs em dúvida a imparcialidade de Sérgio Moro e a conduta dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Para uma certa surpresa geral, o diretor de redação da Folha disse que sim, que a Folha tinha que fazer uma autocrítica. Isso é surpreendente, né? Um dos órgãos de imprensa que atuaram tanto junto com a Lava Jato para derrubar o PT, para prender o Lula, dizer que errou. E na avaliação do segundo na hierarquia do jornal, esse diretor de redação, entre 2010 e 2019, portanto, durante o início, as fases mais importantes da operação, o espaço dado pelo jornal às denúncias vazadas pela Procuradoria é merecedor de críticas. Então, essa crítica, ela é uma crítica, inclusive, relativa à conduta da imprensa em relação ao processo que terminou com a prisão do Lula, né? Esse processo, essa postura da Lava Jato e essa postura da mídia em relação à Lava Jato foi um trabalho a 4 mãos entre Lava Jato e a grande mídia para derrubar o PT, e esse meia-culpa aí realmente está mostrando que as coisas estão mudando, o jogo está mudando no Brasil e está mudando também no resto do mundo. A gente está vendo agora essa vitória estrondosa da esquerda em Portugal, e no Equador aqui, pessoal, assim como na Argentina, está havendo um retorno da esquerda. A esquerda teve uma vitória estrondosa nessa semana em relação uma vitória estrondosa essa semana, não, nas últimas semanas na Argentina, em relação ao Maurício Macri, que é o Bolsonaro argentino. Aí você tem, no Equador, uma mudança forte, você tem várias partes, inclusive nos Estados Unidos, o Trump, ele está enfrentando uma fase difícil, um pedido de impeachment, e existe a percepção de que ele vai encontrar muita dificuldade para se reeleger. Então, uma coisa que eu venho dizendo
aqui há muito tempo e que eu sempre disse, desde o primeiro momento do golpe de 2016, eu venho dizendo isso. Para a gente se livrar da esquerda, da direita, de vez basta deixar ela governar. A esquerda governou 13 anos o país e foi se reelegendo, não saía mais, e só saiu porque houve uma sabotagem entre 2013 e 2016. O país foi sabotado na primeira grande sabotagem, em 2013, aí foram setores da esquerda que se opunham aos governos do PT, que fomentaram aquela revolta e colocaram o PT na roda, achando que iam tomar o lugar do PT. E deu no que deu, aquelas manifestações de 2013 afundaram o governo do PT, que perdeu a Dilma Rousseff perdeu muita aprovação. Em questão de 2 semanas, ela caiu de 65% para 29% de aprovação, uma queda gigantesca, e muito engraçado, porque era um problema restrito a São Paulo, mas que, como toda aquela gente foi para a rua, então passou uma mensagem de que o país estava indo mal, e na verdade o país estava indo muito bem, o desemprego era pequenininho, o país estava crescendo, os salários estavam se valorizando, a pobreza, a miséria e a desigualdade estavam caindo, e aí começou aquela história de que eles nem sabiam por que estavam na rua. Você perguntava para eles, mas você está protestando pelo quê? Eu estou protestando por tudo, mas tudo o quê? Entendeu? E aí a pessoa não sabia nem o que falar. O que acontece é que eles conseguiram, por causa da manifestação contra o aumento das passagens de 20 centavos, botar uma grande quantidade de pessoas na rua, e esses movimentos não quiseram perder aquele poder, que eles, de repente, se viram com poder na mão, e aconteceu que a extrema-direita saiu do armário, foi lá, se apropriou daquelas manifestações, e começaram a surgir movimentos como o MBL, como Vem Pra Rua, que era um dos bordões da esquerda em 2013, né? Que saíam gritando, vem pra rua, vem protestar contra o aumento das passagens. E aí a extrema-direita criou o movimento Vem Pra Rua, né? E ali você começou um fortalecimento e um processo de a extrema-direita sair do armário e começar a se afirmar, e todo mundo começar a dizer uma coisa que ninguém dizia: não, eu sou de direita mesmo, eu tenho orgulho de ser de direita, e o resultado está aí, todos nós sabemos. Então, esse processo que começou em 2013 e foi até 2016, ele interrompeu um governo que vinha desde 2003, o PT, mais de uma década, quase uma década e meia da esquerda no poder, e ficava. A direita, pessoal, não precisa governar muito tempo para se desmoralizar. Vocês veem que a popularidade do Bolsonaro está caindo muito, e já começa a haver algumas reações. Vocês vejam, a Polícia Federal, aí você tem reações do Ministério Público, que se irritou pelo aparelhamento do órgão de ignorar a lista tríplice. E agora uma notícia interessante que nós demos hoje de manhã lá no blog da Cidadania, que um levantamento do jornal Globo mostra que dos 33 vetos de Bolsonaro analisados pelo Congresso até setembro, 8 ou 24% foram rejeitados total ou parcialmente, e essa é a maior média desde 1988. Entre 1988 e 2014, apenas 8 de 103 proposições vetadas foram rejeitadas pelo Congresso. O que significa isso? Uma lei é aprovada pelo Congresso e vai para a sanção do presidente, ou seja, para o presidente dar o ok dele sobre aquilo que foi aprovado no Congresso. E aí, o presidente, ele pode mudar aquilo que o Congresso fez, ou ele pode vetar aquilo que o Congresso fez. E aí, esse processo volta para o Congresso. Aí, o Congresso pode aprovar como o governo mandou de volta, ou então fazer o seguinte: derrubar o veto,
né? O Bolsonaro, por exemplo, eles mandam uma proposta de aumento do salário mínimo. O Bolsonaro vai lá e veta o aumento do salário mínimo e devolve para o Congresso. Aí o Congresso fala, não pode vetar, nós não aceitamos esse veto e o salário mínimo vai aumentar. Então, em nenhum dos governos do pós-redemocratização aí, a partir de 1988, houve tanta derrubada de vetos, tantas vezes o Congresso contrariou um presidente como está contrariando o Bolsonaro. Isso em um momento em que a popularidade dele está caindo e que hoje sai a notícia de que a economia brasileira vai crescer menos de 1%, deve crescer zero. O mercado financeiro está prevendo que o Brasil vai crescer 0,84% este ano. 0,84%, é menos de 1%, deve ser o crescimento da economia nesse ano. Isso não cobre nem o aumento da população em idade de começar a trabalhar, de jovens, né? Não cobre nada, é um desastre para o país, porque já está há muitos anos com baixo crescimento, o desemprego não cede, o país não cresce, a desigualdade explodiu. A gente ficou sabendo a semana passada que a desigualdade brasileira teve uma explosão, uma concentração de renda, que significa o quê? O rico, nos últimos 9 meses, enriqueceu muito e o pobre perdeu muito dinheiro. Então, tiraram dinheiro do pobre e esse dinheiro foi para a mão dos mais ricos. Isso, com o passar do tempo, vai criar uma questão social muito forte e vai aumentar muito a impopularidade do governo, porque as pessoas, elas não sabem que é a desigualdade que está fazendo aquilo, mas elas sabem que a vida delas está piorando, enquanto tem gente aí que aparece esbanjando dinheiro. Isso cria um sentimento negativo na sociedade. A grande maioria, principalmente as classes C, D e E, né, a classe média baixa e as classes pobre, miserável, são que a classe média, a classe C, é a maior classe social do Brasil. E tem muito bolsominion, aquele pessoal que ganha lá 2, 3 mil reais, até 2, 3 mil reais, assim, que ainda apoia o Bolsonaro. Ele tem um apoio grande entre pessoas, grande, não chega a ser tão grande, mas é um apoio inexplicável entre pessoas pobres, é o famoso pobre de direita. E essas pessoas estão começando a ver que a situação delas está ficando desesperadora e estão começando a ver também que uma vida que a classe C vinha melhorando de vida durante mais de uma década, durante quase 15 anos, né? A classe C, a classe média baixa, começou a ganhar dinheiro, a comprar carro, a comprar casa, a botar filho na faculdade, e de repente eles estão perdendo todas essas conquistas durante um governo que prometeu que se fosse eleito, ia consertar tudo num passe de mágica. Bolsonaro prometeu fazer um monte de coisas que iam melhorar a vida da população rapidamente. Entre essas coisas, inexplicavelmente, é tirar direito trabalhista, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele prometeu que ia tirar direito trabalhista e que aí ia aparecer emprego para todo mundo. Então, você vai ganhar menos, você vai ter menos direitos, menos férias, menos não sei o quê, menos não sei o que lá, e aí vai começar a sobrar emprego para você, e isso é uma bobagem, porque não tem como isso acontecer, porque para haver uma geração de empregos, tem que haver uma melhora da economia, porque empresário não contrata funcionário porque o funcionário ganha pouco, porque o funcionário é barato. O empresário contrata funcionário quando o mercado está aquecido e ele tem demanda. Ele precisa produzir, ele precisa de gente para trabalhar, para atender a demanda. Agora, se a economia está parada, o funcionário pode falar, olha, eu trabalho de graça, ele não vai querer, porque ele ainda vai gastar o cafezinho. Então, ninguém vai querer querer contratar um funcionário porque ele
ganha pouco. O empresário, ele quer contratar funcionário por necessidade da empresa. Então, essa lógica do Bolsonaro não vai funcionar. Né? Não tem empresário que vai se manter, vai colocar o funcionário lá para não fazer nada. Basicamente é isso. Então, essa questão dos vetos aí derrubados indicam que o Bolsonaro está perdendo a aprovação do Congresso, ele está perdendo força no Congresso, e aí essa notícia de que a PF está indo para cima dele, na verdade, o que está acontecendo com ele é o que acontece com todo mundo que começa a comprar briga com todo mundo. Né? Você compra briga com um, compra briga com outro. E aí, enquanto está todo mundo contente, o povo está contente, se ele estivesse comprando briga, mas fazendo a economia crescer, estivesse aumentando a quantidade de empregos, diminuindo o desemprego, aumentando o salário, dando mais direitos, fazendo como o PT fez durante 1,5 décadas quase. Quando falam que o PT acabou com o Brasil, eu dou risada, porque foi 1,5 décadas de todo mundo ganhando, inclusive os mais ricos. Pobre, rico, todo mundo ganhava. Quando chega em 2015, 2013, começam aquelas manifestações, o investimento, que era muito necessário, investimento estrangeiro, sobe no telhado, porque ninguém vai querer investir num país em que está pegando fogo o país, as ruas conflagradas, aqueles black blocs tocando fogo em tudo, quebrando vitrine, e as cidades paralisadas. Aquilo ali, para o investidor, ele olha, tchau, vou embora. Parou o investimento, a economia começou a sentir, e aí a Dilma foi empurrando, chegou a 2014, ainda deu para ganhar por pouco a eleição. Quando chega em 2015, a economia já estava parada, e aí as pessoas começaram a culpar a Dilma, e enquanto isso, o Eduardo Cunha, que estava sendo investigado, ele pediu para a Dilma para paralisar as ações da Polícia Federal contra ele, achando que a Dilma tinha esse poder. A Dilma nunca interferiu nem a favor do PT, nem interferia a favor do Cunha, e aí o Cunha criou aquilo que chama de pautas bombas, que quando a Dilma mandava para a Câmara algum projeto para consertar os problemas da economia, o Congresso rejeitava e ainda apoiava mais despesas para o governo, naquilo que ficou conhecido como pautas bomba. Então, isso sabotou, e, por outro lado, a Lava Jato fez um grande estardalhaço com as empreiteiras e paralisou todas as empreiteiras do Brasil, que esse setor da construção pesada é o setor que mais fazia o país crescer, sendo que não precisava quebrar as empresas para combater a corrupção. Poderia fazer o processo, mas o Moro e o Dallagnol e a turma deles, eles queriam publicidade para eles ficarem famosos, para eles posarem de super-heróis, ganharem o poder, dinheiro, como eles ganharam de fato. Então, o governo Dilma, os governos do PT sofreram uma sabotagem e um golpe, porque o impeachment, inclusive agora, a gente está vendo até gente que participou ativamente do impeachment reconhecer que foi golpe, até o presidente da Câmara reconheceu que foi golpe, o Aloysio Nunes, um tucano que participou ativamente do golpe no Senado, reconheceu que foi golpe, e a história vai colocando as coisas no seu devido lugar, e agora a imprensa já diz que errou ao apoiar a guerra da Lava Jato contra o PT. Então, as coisas estão mudando no país, pessoal, e essa da PF realmente surpreendeu, e isso vai dar pano para manga, viu? Uma coisa eu posso dizer para todo mundo, que essa ação da PF aí, se for mexer nesse caso, se isso for para frente, o Bolsonaro, ele pode, inclusive, sofrer um grande ataque
da Justiça Eleitoral, e eu acho que com isso vai realmente haver uma possibilidade cada vez maior de impeachment. Pessoal, eu quero agradecer a atenção, está terminando a live, tenham uma boa semana, no fim da tarde vai ter vídeo gravado aqui no Blog da Cidadania, e amanhã eu estou aqui de novo, na mesma hora, ao meio-dia, para tratar da política nacional. Eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.